Então, vamos lá, de fato, agora começar a trabalhar o nosso projeto de vida. Mas antes, eu quero dizer algo para você. Manu, eu já entendi que planos, estratégia, planejamento, diligência, metas, tudo isso está na Bíblia. Eu já entendi que eu preciso construir uma vida ou eu terei uma vida reativa. Eu já entendi tudo isso, mas eu ainda me sinto pequena, eu ainda me sinto pequeno, eu ainda me sinto fraco, frágil. Olho para minha vida, olho para minha roda, pontuei aqui, vi que está tudo muito bagunçado, não sei por onde começar e me entristeço, né? Me deprecio e não sei como lidar com isso. Eu quero te encorajar mais uma vez através da Bíblia. Eu quero falar sobre poder pessoal com você. Eu quero falar sobre a magia, né? A mágica de você acreditar em você mesmo. Porque o poder pessoal é algo que Deus deixou para nós. Então, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu pegar para você 2 Timóteo, tá? Capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, quando nós pensamos na nossa parte espiritual, que é o que de fato governa a nossa vida, a gente precisa entender que Deus nos deu um espírito de poder. Então, quando a gente toma a decisão, a base da transformação é a aceitação. Então, o primeiro passo é você aceitar com autorresponsabilidade que talvez a sua vida esteja uma bagunça porque você não cuidou dela como deveria, não planejou, não estabeleceu metas. Então eu aceito que a minha vida tá boa, mas pode melhorar. Eu aceito que a minha vida tá ruim porque eu fui irresponsável com as minhas metas e com o meu plano. Eu aceito que eu preciso dessa transformação. Então o primeiro passo para a transformação dentro da inteligência emocional que a gente trabalha é aceitação. Depois que eu aceito que eu preciso mudar, eu preciso reprogramar a minha vida. Eu preciso me colocar à disposição da mudança. Eu preciso me dispor a fazer o que precisa ser feito. Eu preciso me dispor a criar um plano e seguir esse plano. E eu preciso saber que às vezes vai doer, gente. Mói a carne, é visceral. A dor emocional, ela dói fisicamente também. A medicina germânica, ela traz isso com muita clareza, né? Então, acaba desencadeando ali uma enxaqueca, uma diarreia, uma ânsia de vômito, né? Enfim, qualquer coisa. Tem gente que se arrepia, reverbera, reflete no seu corpo, é visceral. E às vezes vai doer emocionalmente provocar essa transformação, mas você foi criado por Deus com um espírito que produz poder, amor e autocontrole. Se a gente pegar Isaías 40, 31 diz: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder pessoal que atua em nós. É o poder de Deus que atua em nós, é Ele que nos dá esse espírito de poder, é Ele que governa. Se a gente espera nele, a gente vai voar alto. Josué 1:9 diz: não foi eu que lhes ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você. Sabe uma coisa que eu gosto muito? É que assim, a maioria das pessoas escolhidas por Deus na Bíblia, elas tinham medo, elas se acovardavam, elas eram cheias de pecado, de desafio, era tanta coisa que tinha na vida daquela pessoa, mas ela seguia o plano de Deus. Talvez você hoje seja essa pessoa covarde, amedrontada, desencorajada, com sentimentos depreciativos, vitimistas, mas você precisa confiar nesse Deus que tem um plano para sua vida, que quer conhecer o seu plano, que quer abençoar o teu plano, que quer te dar uma vida próspera, uma vida de poder, uma vida de graça, de abundância, de misericórdia. E isso é reprogramação mental. Muitas pessoas hoje não aceitam a palavra reprogramação mental, né? O trabalho da reprogramação mental dentro da esfera espiritual, porque dizem que a gente não precisa disso, né? Basta confiar, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar.
Super concordo e acredito sim, mas quando a gente fala de alma, de inteligência emocional, de emoções, de conexão com o outro, né, nós temos as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos desafios, né, os desafios globais, políticos, econômicos, financeiros. Então tudo isso nos impacta emocionalmente e às vezes a gente precisa reprogramar o nosso cérebro. E aí você pode reprogramar através da palavra. Você pode pegar a Bíblia e você pode buscar, caçar as promessas. Você pode se fortalecer reprogramando a sua mente. Você pode reprogramar a sua mente aqui dentro da palavra. Se todos os dias você pegar a palavra e ler, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, fale na primeira pessoa, pois Deus não me deu um espírito que produz temor e covardia, mas Ele me deu um espírito de poder, amor e autocontrole. E aí você diz, Deus, atua e opera em mim nesse espírito de autocontrole e de poder. Reprogramar começa com falar. Você precisa ouvir e falar, ouvir e falar, ouvir e falar, ouvir podcast, ouvir ministração, ouvir louvor, ouvir treinamentos, ouvir áudios de capacitação, ouvir para reprogramar o seu cérebro nesse poder. E falar, escrever, pega seu caderninho e escreve. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora, eu sou uma pessoa corajosa, Deus me fez corajosa, me deu o espírito de poder. Começa a reprogramar o seu cérebro dessa maneira, para que você possa começar a ter essa ânsia de usar o seu poder pessoal para crescer. Em Romanos 8,31 diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, usando dos próprios versículos bíblicos, você pode reprogramar a sua mente. Você pode reprogramar os seus pensamentos, que muitas vezes são pensamentos autodestrutivos. São pensamentos de ruminação, são pensamentos de fraqueza. E no livro Mais Esperto que o Diabo, o autor Napoleão Hill, ele fala, né, é uma entrevista com o diabo. E nessa entrevista ele pergunta como o diabo consegue fazer, ele entra no nosso corpo, faz a gente pecar, como que o diabo faz? E a resposta é, eu alieno a mente das pessoas com medo, 4 medos principais. Medo da pobreza, medo da solidão, medo da velhice e medo da morte. Qual de nós não teve um desses medos? Pobreza, velhice, solidão e morte. Então, a partir do momento que a tua mente está alienada com esses medos, você perde o propósito, você perde a coragem, você perde a ousadia, a determinação de pegar o seu planejamento e colocar em ação. Por isso que nós precisamos reprogramar a nossa mente na palavra. Encher a nossa mente de versículos poderosos que nos empoderam e nos fazem crer que existe algo de melhor e maior para nós. E tem uma canção que fala, passando pela prova, dando glória a Deus. A sua vida de adulto, ela não vai ser uma crescente contínua. Você vai cair, você vai levantar, você vai crescer, você vai curar uma ferida, vai aparecer outra, você vai resolver um problema, vai aparecer outro. Mas é passando pela prova, se empoderando na palavra de Deus, naquilo que Deus criou e construiu para a sua vida. E a partir disso, esse poder pessoal, ele vai se desenvolver, esse poder pessoal, ele vai crescer em você. Muitas pessoas perguntam, Manu, como você consegue, Como você se transformou nessa pessoa? E eu falo, foi passando pela prova, dando glória a Deus, foi buscando conhecimento, foi lendo, a minha Bíblia ela é toda marcada, ela é toda cheia de marcações. Agora eu me inscrevi em teologia para ter mais conhecimento, eu busquei conhecimento na inteligência emocional, eu busquei conhecimento na neurociência, eu li livros e continuo lendo até hoje. Esse ano foi um dos anos que eu li a menor quantidade de livros, eu li 10 livros esse ano. Porque para ativar esse poder pessoal, você precisa ativar a sua alma, ou seja, você precisa se abastecer emocionalmente daquilo que é poderoso e positivo. Você precisa abastecer o seu espírito com oração, com louvor, com leitura da palavra, com meditação na palavra, com a missa, com o culto, com os ministérios, com as pastorais, com as células, com os grupos de oração, com o culto no lar, com a missa no lar. E você precisa abastecer o seu corpo. Abastecer o seu corpo com bons alimentos, com atividade física.
Então, você é um ser trino. Se você abastece essas 3 áreas, os teus planos, você vai ter energia para botar os planos em ação. Você vai ter coragem para botar os planos em ação. E mesmo nos dias que tu estiver na lona, tu ainda vai ter o teu poder pessoal sendo ativado, mesmo que seja 5%, 10%. A morte, compreenda a morte espiritual, emocional, a morte da mente, dos seus projetos, não vai chegar até você. Por isso que a palavra diz, o que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é poder pessoal. É mesmo na prova, você cai, você levanta, você respira e você continua. Então, para colocar o seu projeto de vida em ação, você precisa ativar esse poder pessoal. E aí, se diz assim, ó, primeiro você muda a sua mente, depois você muda o seu mundo. Eu até concordo com isso. Mas às vezes, só buscar essa mudança de mente não é suficiente. Às vezes é fazendo, mesmo sem vontade, com a disciplina, né, que você vai conseguir começar a mudar sua mente. Joseph Murphy fala no livro O Poder do Subconsciente que mesmo que você não acredite, fale, mesmo que você não acredite, faça, porque é o falar e o fazer constantemente que vai te levar aos resultados. Então, bora para as 3 primeiras áreas da sua roda da vida? A nossa vida, ela é dividida em 4 áreas: pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Então, nas próximas 4 aulas, você vai planejar a sua vida em cima dessas 4 esferas. Vamos começar com a área pessoal. Falando em saúde e disposição, de 0 a 10, o quanto que você deu a nota aí na sua área de saúde? O corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é a casa que tu mora. Sem ele, você não resolve, né? Inclusive, tem uma trend rolando agora no Instagram de pessoas que passaram por acidentes e perderam membros, né, perderam visão, audição, movimento do corpo, onde elas mostram a vida delas antes. Então, por exemplo, mulheres que eram muito bonitas, mas que reclamavam que o cabelo não estava bom, que não estava com a massa corporal magra suficiente, que estava gorda, que não gostava da coxa ou que não gostava do olho, de repente passaram por um acidente gravíssimo e aí ficaram meses em cima da cama, tiveram que perder o cabelo, né? Teve uma que eu vi que teve a sua perna amputada. E essa trend, ela traz como resultado, né, pra gente um pensamento forte sobre o quanto que nós reclamamos daquilo que nós temos quando nós deveríamos agradecer. Então, o corpo é templo sagrado do Espírito Santo. O corpo é a casa que você mora. Se você não respeita o seu corpo, o que você vai respeitar? Então, por exemplo, na tua casa tu não deixa lixo jogado. Eu tenho certeza, se você deixa, precisa repensar isso daí. Mas você não deixa lixo jogado, você não deixa papel higiênico sujo no meio da sala, você não deixa resto de comida na pia porque fede, né, porque dá bicho. Então você cuida da sua casa que você mora, da sua casinha de tijolos, do seu apartamento. Por que não cuidar dessa casa aqui? Então, qual nota você deu para a área de saúde e disposição? Você tem ido ao médico? Você tem feito seus exames de rotina? Se você depende do SUS, você sabe que você precisa marcar com bastante antecedência. Se você tem um plano de saúde, você está fazendo uso desse plano de saúde, fazendo seus exames de rotina. Se você é uma pessoa que tem predisposição ao câncer, por exemplo, a mulher sabe, né, que precisa fazer a cada 6 meses e não a cada 1 ano, como a maioria das pessoas, ou como quem não tem predisposição. Se você tem um problema de tireoide, você precisa estar passando por uma investigação, né, constante, principalmente com relação a problemas cardíacos, porque recentemente eu descobri que quem tem hipertireoidismo pode afetar o seu coração, não sei se você sabe disso. Eu passei por todos os exames cardíacos recentemente por conta da tireoide. Então, é preciso que você compreenda que, primeiro, o mais importante. Então, assim, ó, como que a gente divide os cuidados no nosso dia a dia? Deus, eu, família e negócios. Então, a primeira hora do seu dia precisa ser para Deus, precisa ser para oração, precisa ser para a parte espiritual. Depois, você vai se cuidar. De repente, você tem filho, é aquela correria de manhã para arrumar as crianças, para ir para a escola, arrumar café da manhã. Você pode
colocar as crianças na escola e cuidar de você. De repente, se você trabalha fora, né, se você tem alguma atividade profissional que te impeça de ir para a academia de manhã, você pode fazer uma caminhada na hora do almoço, você pode fazer uma caminhada quando você chegar em casa. De repente, se você acha que não tem tempo mesmo, você pode colocar 15 minutos de atividade, 20 minutos no YouTube. Tem milhares de vídeos de queima calórica que você pode usar, mas é importante que você cuide do seu corpo, tá? Beba bastante água e que você tenha uma boa alimentação. Por isso que o jejum, ele é tão impactante para muitas pessoas, né? Por quê? Porque quando a gente fala de parar de comer algo, né, a gente está falando de matar uma necessidade que para muitas pessoas é fonte de pecado. Então a gula é um pecado. Comer, né, desordenadamente e não pensar naquilo que você come é um péssimo hábito para você e até mesmo chegando a ser um pecado. Então, por exemplo, aqui em casa não entra nada que tenha glutamato monossódico, porque ele é um realçador de sabor que inibe a sensação de saciedade no cérebro. Então, quando você usa sazon, quinó, enfim, esses temperos com glutamato monossódico, você vai comer mais do que o que você deveria comer, né? Então, na minha casa, a prioridade é frutas, verduras, legumes, folhagens, carnes magras. Não, a gente não toma refrigerante na minha casa. A minha filha ainda tem um hábito de Coca Zero que eu ainda tô lutando para tirar dela. Mas a gente não bebe enquanto a gente se alimenta. Então a gente tem esse cuidado durante a maior parte do nosso tempo, 90-10, né? 10% do tempo a gente come uma besteira, um chocolate, né, um salgadinho. Gente, eu falo que a minha porcaria preferida é salgadinho Micos. Eu amo, mas eu não como Micos toda semana, todo mês. Eu como Micos 2, 3 vezes no ano no máximo, porque eu sei que o salgadinho ele prejudica a minha saúde. Então eu preciso pensar sobre o que eu estou colocando para dentro no meu corpo. Às vezes a gente fica tão preocupado se fulano tem inveja de mim, se Beltrano tem inveja da minha casa. Eu não posso estar com fulano porque ele tem uma energia ruim. Tá, mas o que tu come? O que tu coloca para dentro no teu corpo? Como que tu cuida do teu corpo? Então a primeira pessoa a cuidar do seu corpo é você. E gente, comer saudável não é ruim. É questão de hábito, tá? Eu vou deixar um presente muito especial para vocês. Eu vou deixar gratuitamente para vocês o meu e-book de hábitos. Porque nele eu falo sobre hábitos saudáveis alimentares, sobre todos os tipos de hábitos saudáveis e como você desenvolver esses hábitos no seu dia a dia. Então, você vai olhar para a sua nota e aqui presta atenção na tarefa, tá? Ano passado a gente trabalhou 3, esse ano a gente vai trabalhar 4. 4 decisões em cada uma das áreas da sua roda da vida. E eu vou explicar agora por quê. Você vai aplicar cada uma dessas decisões por trimestre. Então vamos dizer que você olhou para a saúde e disposição, percebeu que você se alimenta mal, que você come muito fast food, que você bebe pouca água, que você toma refrigerante, que você come muitos carboidratos finos e que você precisa melhorar a sua alimentação. Seus exames estão atrasados, você não faz atividade física e bebe pouca água. Então você decide fazer os seus exames, melhorar a sua alimentação, pode ser incluir legumes e verduras, por exemplo. Você precisa beber mais água e você precisa fazer atividade física. Você tomou essas 4 decisões. Você vai determinar por qual você vai começar. Então, eu vou começar no mês de janeiro fazendo todos os meus exames de rotina. Então, nesse trimestre, eu tenho que fazer todos os meus exames e tem que estar tudo em ordem. Se eu vou para oftalmologista, dentista, ginecologista, não importa. Tudo no trimestre precisa ser feito, tá? A segunda decisão é beber mais água. Então, no segundo trimestre, você vai trabalhar focado em cima disso, beber mais água. A terceira decisão é fazer atividade física. Então, no terceiro trimestre, você vai colocar isso em prática. E a quarta decisão é comer melhor. Então, no último trimestre, você vai comer melhor. Armando, mas eu consigo fazer tudo isso só no primeiro trimestre, tá? Então, eu vou colocar tudo para o primeiro trimestre. Tudo bem. Espero que sim, porque são coisas corriqueiras e básicas que você vai inserindo no seu dia a dia. Mas talvez não. E talvez, por conta de querer fazer todas as 12 áreas da sua vida de uma vez só, você não esteja fazendo nada. Então é melhor terminar o ano que vem com seus exames em dia, fazendo atividade física, bebendo mais água, dormindo melhor. Gente, tem coisas que só o sono resolve.
pausa aqui para a gente falar de sono. O sono é uma das principais partes da sua saúde física e mental. Os estudos científicos mostram que a gente precisa estar dormindo às 11 horas da noite, para que a gente produza os hormônios e os nossos neurotransmissores funcionem com excelência. A mulher precisa de 7 a 8 horas de sono para que ela possa ter o seu sistema hormonal em pleno funcionamento. O homem precisa de entre 6 e 7 horas, mas a mulher precisa de mais horas. Mas o mínimo que um ser humano deveria dormir seriam 7 horas por noite, estando deitado às 11 da noite. Muitas de vocês querem acordar às 5 da manhã para orar, para ir para a academia, fazer atividade física, mas você vai dormir meia-noite rolando tela, não tem como. 1 mais 1 é 2. Tem que aprender que contra números não há argumentos. Se você fica até 1 hora da manhã rolando tela, no outro dia você está morta de cansada. Seus neurotransmissores não estão funcionando direito, seus hormônios não estão funcionando direito, você está cansada e fica se arrastando pelos cantos. E aí hoje todo mundo é diagnosticado com TDAH. Ah não, mas eu não tô com foco e atenção porque eu tenho TDAH. Não é, meu amor, porque você dorme mal, porque você come um monte de porcaria, porque você fica o dia todo rolando tela. Saúde não é só o que eu como e a atividade física e meus exames. Saúde é prestar atenção no que eu estou colocando para dentro, no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo, no que eu estou assistindo, no que eu estou comendo. Então, quer ter saúde? Durma. Durma. Mano, mas eu tenho um bebê pequeno, você não tá entendendo. Aí sim é outra coisa, outra situação. Mas também ensine o seu bebê a ter uma rotina de sono. Tem pai e mãe que fica com a criança até meia-noite, 1 hora da manhã na frente da televisão. Seu filho não vai dormir. Você precisa fazer a rotina de sono. Vai tomar banho, jantinha, um óleozinho, né, para acalmar aquela criança, baixar as luzes da casa, deitar com essa criança, conversar, contar uma historinha, sei lá o que você faz. Criar a rotina de sono. Para que aí sim você consiga também ter uma rotina de sono. Entenda que eu quero trabalhar com vocês nesse projeto de vida a palavra intencionalidade. Tudo que você vai fazer, você precisa ter intencionalidade. Eu lembro que quando a Gabriela tinha 1 ano e 9 meses, ela entrou na escolinha. E na primeira reunião de escolinha, a diretora perguntou que horas que as crianças dormiam. E a minha filha dormia 1 hora, 2 horas da manhã. A hora que eu fosse dormir, ela ia dormir também. E aí eu recebi maior puxão de orelha por causa disso e eu fui construir essa rotina de sono. E eu quero te dizer o seguinte, é justo que o que muito vale, muito custe. Construir uma rotina de sono, higiene de sono para você, para os seus filhos, construir uma nova base de alimentação, de estudo da palavra, né, de sono, de tudo isso, vai te dar trabalho. Mas adultos não têm medo de trabalho quando é para construir a vida que eles desejam, tá? Então, sono regular. Então, é preciso que você entenda que você não vai conseguir fazer tudo de uma única vez. É melhor você ir colocando as mudanças aos poucos. Que você começou pelos exames e que em 1 semana você matou, fez tudo o que precisava ser feito. Aí você já implementa a próxima mudança na outra semana. Mas não tente fazer tudo de uma vez, ok? Aqui nessa parte da saúde, eu quero deixar para você um princípio bíblico para te nortear na hora de construir essa saúde e disposição. E lembra que eu falei de área de alavancagem lá no começo da nossa aula? O que acontece? Às vezes você é uma pessoa que não consegue ler. Então, a tua área cognitiva de desenvolvimento intelectual tá péssimo, porque você pega um livro e já sente sono. Às vezes você sente sono porque você está cansado, porque você dorme mal, porque você se alimenta mal. A partir do momento que você começa a cuidar da sua saúde física, você alavanca a sua área de desenvolvimento intelectual, porque você tem mais energia. Você consegue se concentrar melhor na leitura, tá? Então, isso é a área de alavancagem. E voltando para o princípio bíblico, existe um princípio que é chamado de princípio da mordomia. E esse princípio nos coloca numa posição de mordomos. Então, o que o mordomo faz? Ele cuida, não é verdade? Então, o mordomo, ele zela.
tudo na casa o mordomo fica prestando atenção. Então, se quebrou alguma coisa, já manda consertar. Então, é ser um zelador daquilo que Deus te deu. Ele te deu o corpo físico, então é preciso você cuidar desse corpo físico, é preciso você zelar por esse corpo físico para que você possa ter mais energia e disposição para fazer, né, a vontade de Deus para a tua vida. Então, o princípio da mordomia significa que você é um bom zelador das coisas que Deus te deu para cuidar, começando pelo seu corpo, ok? Depois nós vamos para desenvolvimento intelectual. Então, quantos livros você leu no último ano? Quantos cursos você fez? Todos os anos eu faço pelo menos uma imersão e 1 ou 2 cursos. Tá? Então, esse ano de 2025 eu terminei minha pós em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, fiz um curso de vendas, fiz mais algumas aulas e me inscrevi em teologia para os próximos 3 anos, mas também já estou inscrita em uma imersão de inteligência emocional para o final de fevereiro. Então, a área de desenvolvimento intelectual, ela te coloca sempre alinhado com o movimento do mundo. Então, independente da sua profissão, você precisa se desenvolver o teu intelecto, estudar, crescer, buscar mais para a tua área profissional, buscar mais para aquilo que você ama fazer. Então o estudo, ele te coloca numa posição, vamos dizer que acima no mercado. E tem gente que fala assim, mas eu tenho preguiça de estudar, mas eu não tenho dinheiro para investir em cursos. Gente, tem cursos hoje que custam R$ 97, R$ 197, R$ 397. E você precisa parar de colocar desculpas para aquilo que você não faz, porque você não quer fazer. Porque, por exemplo, se você abre hoje o YouTube e você coloca um tema no YouTube, você vai encontrar milhares de vídeos de milhares de pessoas falando sobre aquele tema. Hoje, as livrarias têm livros de R$ 29. Às vezes, é o dinheiro que você gasta num café ali na rua, comendo uma fatia de bolo de chocolate, que você nem deveria, porque você está acima do peso. Brincadeiras à parte. Então, desenvolver-se intelectualmente te coloca em movimento junto com o mundo. Principalmente, a gente está vivendo uma era de muita rapidez, de muita velocidade nos conhecimentos. E aí a gente precisa ter cuidado, né, com a dedução digital. O que é isso? Depois do ChatGPT, das inteligências artificiais, do próprio Google, qualquer tema que você coloque lá, você vai receber um resumo daquilo. E às vezes as pessoas acham que aquele resumo já faz dela um especialista, né? Ela já se contenta com aquele pouco. E eu falo que as inteligências artificiais, elas estão emburrecendo as pessoas. Porque as pessoas, elas não querem mais escrever, elas não querem mais pesquisar, buscar em livros, estudar, porque a inteligência artificial, ela entrega tudo pronto. Então a gente chama isso de dedução digital. A pessoa deduz que ela sabe a partir do pouco que ela recebe da inteligência artificial. E você precisa tomar cuidado com isso. Não abra mão do bom e velho livro físico. Pegar o livro, cheirar o livro, marcar o livro, né? Ter aquele livro ali com você, imergir naquele livro, ter um vocabulário melhor através da leitura. Tudo isso vai te ajudar a se posicionar muito melhor no mercado de trabalho. Lembrando que no material que eu tô deixando para vocês do nosso projeto de vida, eu já deixei todos os versículos a respeito de todas as áreas que nós estamos trabalhando. Então é importante que você pegue, que você leia, que você estude, que você tire as suas próprias conclusões a respeito disso. Então, você vai tomar a decisão de 4 passos que você vai fazer em 2026 para a tua área de desenvolvimento intelectual. Então, o que você vai fazer? Né? Quais livros você vai ler? Eu vou ler um livro por semana. Não, você não vai ler, eu te garanto isso. De repente você não leu nenhum livro no ano de 2025 inteiro. Então calma, coloca um livro por trimestre e fecha o ano com 4, ou coloca um livro por mês, né? E fecha o ano com 12, mas coloque uma meta para você. Então, quais os cursos você quer fazer e você tem enrolado há muito tempo? As aulas, as imersões, a pós-graduação, encerrar a tua graduação, voltar para a faculdade, enfim, quais as decisões que você toma nessa área de desenvolvimento intelectual.
E a próxima área é inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É a arte de conhecer as suas emoções e aprender a lidar com elas. E eu posso te dizer que 90%, acho que sim, 90% das pessoas que chegam para fazer mentoria comigo, elas chegam buscando algo. Então, por exemplo, esse ano eu atendi pessoas que queriam expandir os seus negócios, eu atendi pessoas que queriam fechar os seus negócios, eu atendi pessoas que queriam transicionar de carreira, eu atendi pessoas que queriam melhorar o seu relacionamento conjugal, eu atendi pessoas que queriam se separar, eu atendi pessoas que estavam com problemas com seus filhos, eu atendi pessoas que queriam construir o seu negócio, né, criar um projeto. Então, eu atendi vários tipos de casos, porque como mentora, né, e mentora de vida, qualquer tema que você traga para mim, aqui da Roda da Vida, eu vou te aconselhar, eu vou te conduzir, vou criar um projeto junto com você. Mas 90% dessas pessoas que trouxeram temas diversos para mim, a gente entrava na parte de inteligência emocional. Então, mais da metade da mentoria se tornava voltada para a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela norteia a nossa vida, as nossas decisões. E dentro da inteligência emocional moram nossos traumas, nossas feridas, nossas incertezas, nossas incongruências. E a partir do alinhamento da inteligência emocional é que a gente consegue ter clareza para desenvolver os nossos projetos, para desenvolver as outras áreas da nossa vida. Então, a inteligência emocional é uma base sólida, construir essa inteligência emocional, buscar essa inteligência emocional, ter uma compreensão dessa inteligência emocional é o que faz com que a gente, inclusive, se torne mais produtivo. Então, dentro do método MOP, principalmente o novo, né, eu regravei o método MOP esse ano de 2025, com todos os 15 módulos voltados para a inteligência emocional. Então, a produtividade, a organização, ela perpassa pela inteligência emocional. Então, quando a gente fala de pessoas extremamente procrastinadoras, nós estamos falando de pessoas com raízes emocionais extremamente adoecidas. Então, nós estamos falando de pessoas com feridas, com traumas, com dores emocionais. Então, grande parte, a maior parte da procrastinação, ela mora na inteligência emocional. Manu, então como eu faço para melhorar a minha área de inteligência emocional? Eu tenho certeza que 70%, 80% das pessoas que estão fazendo esse projeto de vida, elas vão dar nota baixa para saúde e disposição, inteligência emocional e recursos financeiros. São as áreas que as pessoas mais precisam de atenção, tá? Então, sua parte de inteligência emocional, ela foi baixa. Eu quero te convidar a trabalhar em cima de um outro princípio bíblico, que é o princípio do autogoverno, que é um fruto do espírito, né? A gente pode chamar de domínio próprio, tá? Se a gente pegar, então vamos lá, se a gente pegar Provérbios 16, 32, vai dizer assim, ó: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Isso daqui é inteligência emocional pura. Porque o autocontrole vem de você reconhecer o teu limite. Qual é o teu limite? Quando tu tá com raiva, qual é o teu limite? Daniel Goleman trabalha em cima de 5 emoções principais: amor, tristeza, alegria, medo e raiva. A partir dessas 5 emoções principais, ramificam-se os sentimentos. Dos sentimentos brotam os comportamentos, dos comportamentos nós colhemos os resultados. Então eu recebo uma informação, eu sinto algo, ativa uma emoção em mim, aquela emoção desperta um sentimento, aquele sentimento desperta um comportamento, aquele comportamento produz um resultado. Então, o que acontece? Quando eu conheço quais são os meus limites nessas 5 emoções principais e como eu me comporto dentro de cada uma delas, eu consigo trabalhar o autocontrole. E uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que autocontrole perpassa por silêncio.
esse ano de 2025 foi o ano que Deus mais me ensinou a me calar. Porque como uma boa dominante, né, colérica, eu sou muito explosiva. E eu aprendi a conter essa explosão. Eu aprendi a ter um controle emocional. E quanto mais controle, principalmente da sua raiva e da sua tristeza, mais forte emocionalmente você é. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando do princípio bíblico do autogoverno. Em Provérbios 25, 28 diz assim, ó. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então, quer ter inteligência emocional? Precisa ter autogoverno. Quer ter autogoverno? Precisa ter autoconhecimento. Precisa conhecer como você age em cada emoção e qual é o seu limite em cada emoção, tá? Lá em Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em 2 Pedro 1:5-7 diz, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade ao amor, o amor. Então, quando nós falamos de emoções, a Bíblia fala necessariamente e diretamente sobre autocontrole. Tudo que você pegar do aspecto emocional na Bíblia vai te levar para autocontrole e domínio próprio. Então, querem um caminho das pedras para terem mais inteligência emocional? Conheça suas emoções, como você reage em cada emoção, qual é o seu limite em cada emoção e aplique o domínio próprio em cada emoção. Aí sim, biblicamente falando, espiritualmente falando, você vai estar praticando uma boa inteligência emocional. E aí, como eu estava falando para vocês, Deus me moeu no silêncio esse ano, né? Me ensinou a silenciar. E olha o que a Bíblia fala sobre isso. Pegue sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos, eu vou até grifar esse versículo aqui, porque isso aqui precisa ser repetido todos os dias. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia nos ensinando que ter inteligência emocional é ouvir mais, falar menos, demorar a dar a resposta emocional. A Susan Davey fala no livro Agilidade Emocional poderosamente sobre isso, né? O tempo de resposta entre o que acontece e como eu ajo e o que acontece nesse tempo de resposta. Quanto mais eu ouvir, menos falar e mais dominar as minhas emoções. E é domar, gente. É mais que dominar, é domar. Para quem é colérico, isso é extremamente desafiador. O colérico, ele é fogo, ele é o tubarão. Ele quer ir para cima, ele quer falar, ele quer resolver. O influente, ele também fala muito, quer tomar satisfação, quer tirar satisfação. Quer ter inteligência emocional? Aprenda o domínio próprio. E como um fruto do Espírito, você precisa orar para que esse fruto seja ativado em você. Então ore por isso. Senhor, eu quero te pedir para que trabalhe em mim a mansidão e o domínio próprio. Eu quero te pedir para que refreie a minha língua quando eu for falar aquilo que vai afetar o meu irmão. E uma coisa eu quero dizer para vocês, pessoas feridas ferem pessoas, tem essa frase que eu acredito que vocês conhecem. E quando a pessoa ela é ferida e ela não tem autocontrole, ela não tem domínio próprio, ela não tem mansidão, ela propositalmente e às vezes inconscientemente, ela quer ferir o outro para que aquela pessoa sinta a mesma dor que ela está sentindo. E isso não é de Deus. Isso não é ser cristão. E dói ouvir isso, mas é real.
Então, para que você possa dominar as tuas emoções, você precisa aprender a refrear a sua língua. E você precisa aprender a ter esse poder de curar e não de ferir o outro para que o outro sinta a mesma dor que você está sentindo. Por isso que se diz que nós precisamos colocar as nossas dores aos pés de Jesus, para que Ele nos cure e a gente passe a curar outras pessoas, ok? Então, finalizando o nosso bloco pessoal de saúde, disposição, desenvolvimento intelectual e inteligência emocional, você vai escolher tomar 4 decisões em cada área. Você vai escolher por qual começar e você vai trabalhar conscientemente, intencionalmente, propositalmente em cima dessas mudanças, para que você tenha mais saúde, disposição, saúde física, para que você estude e se coloque no mercado de trabalho, né, em uma posição melhor do que as outras pessoas e para que você desenvolva inteligência emocional e tenha uma vida mais leve. Pessoas que não têm inteligência emocional, elas têm picos de sofrimento e mais picos de sofrimento ao longo do dia. Elas vivem uma vida de muita ruminação, né? São emoções bagunçadas, deixando a pessoa totalmente desequilibrada. Então, pessoas que têm inteligência emocional, elas não dão satisfação, elas não vão atrás de tirar satisfação, elas conseguem perdoar e existem 3 tipos de perdão, tá? O auto-perdão, perdoar o outro e pedir perdão. E o auto-perdão é o mais difícil. Então, pratique a inteligência emocional através do domínio próprio. Então, escolhe aí as mudanças que você quer aplicar em cada uma dessas áreas. Leia todos os versículos que eu deixei aqui para você receber as respostas de Deus e vamos aplicar isso na sua vida.